Bom, então hoje o que nós vamos ver? Hoje nós vamos ver como abordar um delinquente. Em que circunstâncias eu me refiro a como abordar um delinquente? Por exemplo, tu está na tua casa e suspeitou de alguém que está prestes a entrar na tua residência, ou de repente tem um delinquente dentro da tua casa, tu percebeu que alguém pulou o pátio da tua casa. Como fazer? Claro, são vários contextos. Pode alguém ter pulado o pátio da tua casa, pode de repente alguém estar na frente da tua residência, pode de repente alguém ele está te abordando, ele está falando contigo, são várias circunstâncias que podem estar acontecendo. E então, o que nós temos que fazer? Analisar os contextos. Ok? Bom, primeira coisa que tu tem que fazer antes de mais nada, a primeira coisa que tu tem que fazer é pegar papel e caneta na mão. Quem não está com papel e caneta na mão, vai lá e apanha nesse momento, porque é interessante tu anotar essas dicas. A primeira coisa que tu tem que anotar é o impacto. Como assim o impacto? As motivações. Quais são as motivações desse delinquente? É um oportunista que simplesmente viu o portão da tua casa aberto e resolveu entrar? Ou, de repente, alguém que está te acompanhando, está observando e está realizando algo de maneira planejada? Então, o primeiro ato é esse. O impacto, no sentido de compreender as motivações e os comportamentos de um delinquente. Por que isso? Por que tu acha que tu deve fazer isso? Pensa aí. Não precisa me responder aqui nos comentários, mas pensa, por que tu acha que isso é importante? Acima de tudo, isso é muito importante porque vai te auxiliar a elaborar estratégias de abordagem que sejam eficazes. Afinal de contas, cada um tem um tipo, cada um deles tem um modus operandi. E, por sua vez, tu vai ter que também ter uma estratégia diferenciada. Faz sentido isso aí pra ti? Então, anota aí, beleza? Qual seria uma solução prática disso tudo? Qual seria a solução prática disso daí? É tu fazer uma análise, né, de perfil e identificar os padrões comuns, que sejam comuns, tanto para um cara que é um oportunista, tanto para aquele cara que vai te fazer um acompanhamento, vai fazer uma verdadeira, entre aspas, investigação para atuar depois. Então, tu tem que estudar, analisar e identificar padrões comuns. Esse é o teu primeiro ato, certo? Qual outro item? Vamos chamar de item número 2. Desenvolver habilidades de comunicação. Desenvolver habilidade de comunicação. Tá, como assim e o porquê desenvolver habilidade de comunicação? Por que tu acha que é interessante tu desenvolver habilidade de comunicação? Muito importante tu ter uma habilidade de se comunicar de maneira clara e até mesmo empática. Como assim? Literalmente tu vai entrar na mente do delinquente. Uma boa saída para isso é tu estudar estratégias de comunicação, estratégias de escuta ativa. Escuta ativa. De empatia. Tá, mas a partir de agora então eu vou ser bonzinho com o delinquente? Não, não é exatamente isso. Mas tu vai ter uma escuta ativa, tu vai entender qual é o objetivo dele, o que ele está querendo de fato. O primeiro ato para ter sucesso em qualquer tipo de negociação é tu ouvir mais do que tu falar. É mais importante tu ouvir do que ficar falando. Até na estratégia de vendas. Na hora de realizar uma venda, é muito mais importante tu ouvir
do que tu ficar falando. Então, desenvolver soluções de escuta ativa. Talvez uma linguagem não ameaçadora. Se tu já está ali com uma situação de refém, digamos assim, né? Tu não pode estar demonstrando ser uma ameaça para esse cara, ok? Então, desenvolva uma escuta ativa. E na prática, como é que eu faço? Procure ouvir, procure estar atento ao que está acontecendo, não só ao comportamento do delinquente, mas como ao contexto em geral. Fica atento, procura entender o que está se passando ali e tenta deixar um ambiente favorável para todas as partes. Ou seja, tu vai estar desenvolvendo uma estratégia de negociação. Tu não pode ser uma ameaça para aquele cara. Certo? Então, o nosso segundo item é desenvolver estratégias de comunicação. Isso é muito importante. Terceiro item, anota aí, terceiro item, criação de um ambiente seguro e controlado. Tá, o que eu estou querendo dizer com criação de um ambiente seguro e controlado? Um ambiente seguro, ele vai minimizar riscos. Ele vai facilitar uma abordagem mais eficaz. Por exemplo, algo importante de lembrar. O que acontece? Quem é que ousa responder? O que acontece quando tu, por exemplo, se tu chega a encurralar um rato, digamos assim. O que o rato faz? Tu encurrala ele. O que um rato faz quando ele é encurralado? Tu deixou uma brecha, um buraco. O rato está visualizando uma brecha, um buraco. Ele vai entrar naquele buraco e vai fugir. Mas e se ele estiver encurralado? O que tu acha que ele vai fazer? Vai te atacar? Vai para cima de ti? Então, talvez, dependendo do... Estou falando de uma maneira genérica aqui, mas tudo depende do momento, depende da situação, depende do contexto em si. Mas cuidado para não encurralar o rato. Cuidado para não encurralar o rato. Talvez seja interessante, seja estratégico, tu deixar uma via de escape. Certo? Então, crie um ambiente seguro e controlado. Quando eu falo em ambiente seguro e controlado, numa situação de crise, tu talvez tenha que ter uma via de escape para aquele cara. Não sei se tu está preparado para um confronto. Tu pegou um vagabundo, um delinquente no pátio da tua casa. Tu está preparado para um confronto com ele? Tu sabe técnicas de luta? Tu vai estar com uma arma de fogo, e mesmo que esteja com uma arma de fogo, tu realmente sabe usar uma arma de fogo? Porque tem muita gente que tem uma arma de fogo, mas, cara, não sabe nem fazer uma empunhadura direito. E por que o cara não sabe uma técnica de luta? Por que o cara não sabe fazer uma empunhadura direito e não sabe atirar? Porque ele não treina. Ele foi na onda que todo mundo virou caque. Todo mundo virou caque um tempo atrás. E aí o pessoal se preocupou só em adquirir a arma. Mas o mais importante, que é o treinamento, o pessoal de repente achou que não precisava. Então tu tem que treinar, cara. Tu tem que treinar. Tá? Então, tu encurralou o rato. Mas ele sabe lutar? Tu encurralou o rato. E mesmo que tu esteja armado, tu sabe usar uma arma de fogo? E aí? Então tem que treinar, meu irmão, tem que treinar. Então tudo gira em torno do treinamento. Tudo gira em torno do treinamento. Não quer dizer que tu vai treinar luta, tu vai treinar tiro e por isso tu vai ser matando as pessoas, batendo os outros. Não, negativo. Geralmente o cara que realmente treina uma arte marcial, o cara que realmente sabe usar uma arma, ele não sai por aí batendo ninguém, não sai por aí atirando. Até porque um cara que seja polícia, ou seja um atirador, que realmente
leva a sério aquilo, ele sabe que se ele sair dando um tiro por aí e pegarem ele tá com grandes problemas. Então ele não sai por aí atirando. Assim como o cara que luta não sai por aí batendo nos outros. Então a grande chave é buscar treinamento, treinamento constante, seja de lutas, seja de uma arma de fogo, treinamento constante. Isso vai te fazer ficar mais equilibrado, mais calmo, mais responsável. Busquem o treinamento. E outra coisa, né? Tu tem uma arma, não significa tu estar preparado para estar com ela. Tu ter uma arma também não significa que tu tem culhão para fazer uso dela. Quando vê o delinquente vai lá e vai te tomar a tua arma. Temos aí vários casos, né, infelizmente, de policiais, de cidadãos que perderam as suas armas para o delinquente e aí o cara matou, feriu aquele cidadão, aquele policial com a própria arma. Também por falta de treinamento, muitas vezes. Muito importante quem tem uma arma saber técnicas de retenção de arma. Como proteger a sua arma? Porque às vezes não dá para atirar, né, cara? Às vezes não tem como atirar. Então é importante técnicas de retenção. E aí, quem é que já treinou técnicas de retenção de arma? Quem é que treinou? Boa parte das pessoas nunca treinou uma técnica de retenção de arma. O cara às vezes se preocupa só em atirar, atirar, que é muito importante. Aí entra outro detalhe, né? Muitas vezes o cara até se preocupa em atirar. O cara vai lá e faz o treinamento dele de tiro. Mas, cara, quem porta uma arma não pode treinar apenas o tiro. Quem porta uma arma tem que treinar defesa pessoal. Quem porta uma arma tem que treinar técnicas de retenção. Por exemplo, o jiu-jitsu. É importante ou não? Tem gente que não gosta de luta de chão porque fica aqueles caras se agarrando ali e tal. Tem gente que não gosta, né? Mas e aí, me conta aí, jiu-jitsu é importante ou não? No meu ponto de vista, jiu-jitsu é essencial. Ele é essencial. Porém, quando se fala em situação de rua, quando se fala em situação de combate, tu tem que adaptar ele. Quando se fala em situação de combate, ele tem que ser adaptado. Por que ele tem que ser adaptado? Porque o jiu-jitsu ele é treinado para competição. O jiu-jitsu é treinado no mano a mano. O jiu-jitsu é treinado dentro de regras. Porém, numa situação de rua, de sobrevivência, geralmente o vagabundo não está sozinho. Tem um, tem dois, tem três. Geralmente tem uma arma envolvida. Ou o delinquente lá está com uma arma de fogo, ele está com uma faca, ou de repente tu tem uma arma na tua cintura. Tu tem que proteger tua arma. Então, mesmo... Eu acho que é essencial. O cara tem que treinar jiu-jitsu. Eu não vejo como uma pessoa não treinar o jiu-jitsu. Tu tem que treinar o jiu-jitsu. Porém, tu tem que virar a chave. Tem que mudar a tua mentalidade. Ele não pode ser aplicado na rua como tu treina nos tatames. Tu tem que virar a chave. Tem que lembrar que ali o vagabundo não está sozinho. Tem um, tem dois, tem três. Tem que lembrar que aquele cara pode estar armado. Tem que lembrar que tu pode estar armado. Então, tu, além de mais nada, tem que proteger a tua arma. Tem uma série de coisas. Então, a gente tem que virar a chave. Mas, sem dúvida alguma, o jiu-jitsu é importante. Beleza? Vamos mais a um item aqui. Anota aí. Preparação para situações de crise. Como assim preparação para uma situação de crise? Tu tem que
criar, né? Inicialmente cria mentalmente, depois tu vai treinar, tu tem que criar, desenvolver, depois treinar planos de contingência para diferentes cenários. Tu tem que passar, não é paranoia isso não, é preparação. Tu tem que pensar e então criar diferentes cenários, planos de contingências para diferentes cenários e protocolos para cada um. Se acontece A, eu faço B. Se acontece B, eu faço C. Então, criar e treinar planos de contingência para diferentes cenários. Isso é muito importante. Ok? E não adianta só tu saber isso, tá engavetado lá numa gaveta. A tua família tem que treinar junto? A tua família tem que treinar também. A tua família tem que estar ciente disso. Porque na hora que o bicho pegar, não adianta querer ensinar. Tu não vai nem saber em qual gaveta tu colocou o tal de plano. Tu não vai saber nem que gaveta tu colocou. Então, tu tem que saber previamente. Beleza? Então, isso aí tem que ser pensado, criado, treinado por todos. Por todos. Certo, pessoal? Vamos lá. E ressalte a importância para a família de vocês de todos estarem treinados, de todos saberem o seu papel para agir de maneira rápida. Certo? Vamos lá. Próximo item, anota aí. Próximo item, monitoramento e avaliação contínua. Monitoramento e avaliação contínua. O que seria isso? O ideal é que a cada treinamento tu encerre com um resumo claro e objetivo. Tem que ter um resumo claro e objetivo. Senão, de repente, tu dá uma aula magnífica. Nossa, tu chega a se emocionar. Melhor aula que eu dei na vida. Quando eu expliquei esse plano de contingência aí para minha família. Só que ninguém entendeu nada. O objetivo é ser claro e... A ideia é ser claro e objetivo. Tá? Então, encerrar com um resumo claro reforça muito a importância de tudo isso. Tá? Reforça muito. As principais estratégias, principais técnicas. De repente, pede, né, para o teu filho citar ali o passo a passo. Isso aí seria interessante. Uma forma do pessoal engajar e massificar tais... quanto à implementação, né? Uma forma do pessoal massificar isso, certo? Vamos ver algumas dicas adicionais. E alguém acha interessante alguma coisa que eu não citei? Claro, isso aqui eu estou no mundo das ideias, né? Isso aqui é conceitual. Isso aqui é apenas conceitual. Obviamente que um plano de segurança, às vezes tu leva meses para fazer, né? Eu estou aqui no mundo das ideias, eu estou nos rascunhos mentais aqui ainda. Um plano de segurança tu leva muitas vezes meses para executar. Tu consegue fazer um esboçozinho assim, mediano, em uma semana. Mas um plano de segurança valendo, cara, tu leva ali um mês ou mais até para fazer. O que nós poderíamos colocar aí com dicas adicionais? E aí? Vou dar uma para vocês. Se possível, incluam simulações. Para não ficar só na teoria e ir para a prática. Com certeza o teu cérebro lá vai assimilar muito mais. Façam simulações. É interessante ter recursos nesses treinamentos. É interessante tu ter um tourniquet mesmo. O pessoal não ficar só falando em aplicação de tourniquet, mas é o pessoal aplicar um tourniquet simulando mesmo uma hemorragia massiva. Seria bem bacana. Muito bacana. Certo, cruzado? Então vamos lá, para encerrar. Papel e caneta na mão, vamos fazer um resumo. Fazer um resuminho.
Entenda o perfil do delinquente. O impacto dessa situação. 2. Desenvolva habilidade de comunicação. Saiba interagir com ele. 3. Tem que ter as tuas válvulas de escape. Tem que ter as tuas válvulas de escape. 4. Criação de um ambiente seguro e controlado. Entenda e domine estratégia de negociação. Muito importante isso também. Ok? Cuida para não encurralar o cara. Aí tu obriga ele a reagir. Tu não dá opção.